Você já parou no meio de um dia qualquer e pensou: o que diabos eu tô fazendo aqui? Não de forma dramática, não em crise, só uma sensação estranha de olhar para a própria vida de fora por um segundo e não reconhecer muito bem quem é a pessoa que tá vivendo ela. A maioria das pessoas sente isso e passa rápido, coloca uma música, abre o celular, vai fazer alguma coisa e aí o desconforto passa. Mas eu fico pensando se a gente não deveria ficar mais tempo nessa sensação, porque ela pode ser uma das poucas vezes em que você tá de fato acordado. E o que eu quero propor aqui é bem simples e ao mesmo tempo bem difícil de engolir. A maioria das pessoas não sabe o que está fazendo e eu não tô falando de incompetência, não é isso. Tô falando de algo mais profundo, que a maior parte das escolhas que a gente chama de minhas não foram feitas por ninguém. Na verdade, elas só aconteceram. Elas foram sedimentadas ao longo do tempo por pressão social, por medo, por necessidade de pertencer a alguma coisa, por aprovação de pessoas que a gente nem necessariamente admira. E a gente acorda um dia com uma vida que chama de própria, mas que, se você for honesto consigo mesmo, você não sabe nem muito bem como você foi parar nela. Então, pensa num exemplo concreto, por exemplo, a sua carreira. Pergunta pra qualquer pessoa como ela chegou, onde ela chegou profissionalmente. A maioria vai contar uma história que soa razoável até relativamente lógica, mas se você for aprofundando nas perguntas, você vai perceber que em algum momento da adolescência essa pessoa teve que tomar uma decisão enorme. O que estudar, quem ser, sem ter a menor condição de responder isso com lucidez. Ela tinha 16, 17 anos. Ela estava mais preocupada com o que os outros pensavam dela do que qualquer vocação genuína que ela pudesse ter naquele momento. E o que pesou na decisão foi uma mistura de prestígio social, expectativa familiar e o medo de ficar para trás. E isso acabou virando uma carreira. A carreira vira identidade e a identidade vira uma espécie de gaiola. E hoje essa pessoa defende essa escolha com uma convicção que não tem nada a ver com a pessoa que a fez, na verdade. E isso não é exceção, isso é a regra. O que acontece é que a gente constrói uma narrativa sobre si mesmo que funciona como uma história coerente e começa a acreditar nela de um jeito tão completo que esquece que foi a gente mesmo que escreveu aquilo. A pessoa que diz: eu sempre soube o que eu queria, quase nunca soube, na verdade. Ela foi querendo tudo o que foi possível dentro das condições que ela tinha e depois reescreveu a história de trás pra frente para parecer que teve intenção desde o início. A memória faz isso, o ego faz isso. E não por maldade, é por necessidade, porque não tem nada mais aterrorizante do que olhar para a própria vida e perceber que você estava no piloto automático na maioria das decisões importantes que você teve que tomar. E o piloto automático não é burro, ele é bem eficiente, na verdade, ele aprende rápido o que gera aprovação, o que gera rejeição, o que mantém você seguro dentro do grupo, o que te coloca em risco de exclusão. Ele aprende qual que é o tom de voz que funciona, qual é a opinião que pode ser dita em voz alta, qual é o pensamento que precisa ficar guardado. Tudo isso sem que você precise deliberar conscientemente sobre nada. O automatismo carrega a vida por você, só que ele não é você. Então olha o que acontece nas redes sociais. Não de um jeito moralista, não para falar que rede social é ruim, não é esse o ponto. O ponto é observar o mecanismo de como isso funciona. Quando você vai publicar alguma coisa, o que passa pela sua cabeça nos segundos antes de postar, por exemplo? Tem uma autocensura ali, uma edição, uma pergunta implícita. Será que isso vai ser bem recebido? Isso me representa do jeito certo, do jeito que eu espero que as pessoas me vejam? E esse processo acontece tão rápido, é tão naturalizado, que a maioria das pessoas nem percebe o que está acontecendo. O que aparece como autenticidade assim nas redes sociais é, em geral, uma versão curada, com muita precisão, para gerar o tipo de resposta do tipo certo de pessoa. E eu não estou julgando necessariamente, porque eu também me enquadro na maioria dessas características, então é só uma forma de descrever um determinado tipo de situação, porque eu faço isso também. Só que a maioria não admite nem para si mesmo. O problema não é a curadoria em si, nesses casos de postagem e afins. O problema é quando essa curadoria começa a preceder a experiência, quando você começa a viver coisas que você não pretende viver, mas é só para ter o que contar, quando a viagem já está sendo enquadrada mentalmente como conteúdo antes mesmo de você chegar lá. Quando o jantar com amigos se transforma numa foto antes de se tornar uma conversa, aí acontece uma inversão estranha. A vida passa a existir em função da narrativa que você constrói sobre ela e não o contrário. E você vai ficando cada vez mais habilidoso em parecer e cada vez menos familiarizado com o que realmente é. Na política isso fica ainda mais visível, porque os stakes eles são maiores e as identidades ficam mais rígidas. Quantas pessoas você conhece que têm posições políticas porque de fato pensaram a fundo no assunto? Leram, duvidaram, se incomodaram com a própria conclusão e chegaram nela assim, da mesma forma? Pouquíssimas. Porque o que a maioria faz é bem diferente. Essas pessoas adotam o pacote de crenças que o grupo dela acolhe,
aprende a linguagem desse grupo, aprende o que deve indignar e o que deve emocionar, passa a reagir a qualquer evento político como um reflexo do coletivo, e isso não funciona como um resultado de raciocínio individual. E aí quando alguém questiona a posição, a reação ela não é intelectual, é uma coisa mais visceral, mais emocional. Porque a ideia não é uma ideia daquela pessoa, ela se transforma na identidade. E atacar a crença acaba sendo uma forma de atacar a pessoa na cabeça dela. E aí o debate vira guerra de ego travestido de debate político, que é o que acontece praticamente em todo ano de eleição. O triste é que as pessoas sabem disso dos outros e não sabem de si mesmas. Todo mundo consegue ver o dogmatismo no campo oposto com uma clareza cirúrgica. Só que o próprio permanece invisível. Na religião, o processo é mais antigo e ainda mais profundo. E por isso é mais difícil ainda de examinar. Não tô falando de experiência espiritual em si. Essa é uma outra conversa, talvez uma temática para outro vídeo. Mas não me cabe simplificar isso aqui como se fosse uma coisa preto no branco, né? Porque é bem mais complexo que isso. Tô falando do mecanismo de herança, da diferença entre uma fé que você chegou por algum caminho genuíno e uma fé que foi depositada em você antes de você ter qualquer capacidade de questionar o que quer que fosse. Então essas duas coisas podem ter a mesma aparência por fora, a mesma textura subjetiva da convicção, mas são coisas completamente diferentes e muito poucas pessoas fazem realmente esse exame. Não porque são preguiçosas, mas porque ninguém convidou essas pessoas a fazer esse exame. E o custo social de questionar costuma ser alto demais. E aí a gente chega num ponto que é pra mim o mais incômodo da temática desse vídeo, que é mesmo que as pessoas que questionam tendem a fazer isso dentro de uma nova estrutura que oferece as mesmas funções da anterior. Então, você larga a religião e adota uma nova ideologia, você larga a ideologia e vira cético profissional. Eu falo isso como uma espécie de recado até pra mim. Então, supondo que você vira um cético profissional, isso também vira identidade, tribo, conjunto de reconhecimento. E aí você vira aquele cara chato, tipo, eu sou o tipo de pessoa que não engole nada. Só que o mecanismo continua o mesmo, a necessidade de pertencer, de ser reconhecido, de ter algum lugar. E ela não vai embora só porque você trocou o conteúdo, ela vai embora porque ela encontra um novo recipiente e se instala com a mesma força que ela era instalada anteriormente, por aquela outra coisa que ocupava esse espaço. Então o que seria agir com alguma consciência de verdade? Eu não tenho uma resposta boa pra isso e eu desconfio, pra ser sincero, de quem realmente tem. Mas eu acho que começa por uma coisa bem desconfortável, que é perceber que a maior parte do que você chama de eu é só uma resposta a tudo que você foi condicionado, uma reação. Um padrão aprendido que serve a uma função social e não uma verdade interna de fato. E que olhar pra isso de frente, sem uma pressa de resolver, é provavelmente a coisa mais difícil que existe. Mais difícil do que mudar de emprego, mais difícil do que terminar um relacionamento, mais difícil do que qualquer mudança externa que a gente costuma chamar de transformação. Porque toda mudança externa pode ser feita pelo mesmo automatismo de sempre. Você pode trocar de vida inteira e continuar sendo movido pelas mesmas forças que moviam você anteriormente, só num cenário diferente, com um figurino diferente. Então a mudança de dentro não tem esse atalho. Também tem um pensamento que me acompanha há um certo tempo que eu não consigo simplesmente sacudir. É que a ideia de que a liberdade não é um estado de que você realmente alcança, assim. Não é um lugar onde você chega depois de muito trabalho pessoal e pode finalmente relaxar, né? É uma prática que você abandona e retoma o tempo inteiro, praticamente, e que exige uma coisa específica: a disposição de se surpreender com você mesmo, de olhar pra dentro e não saber exatamente o que vai encontrar, de admitir o mapa que você tem dentro de si e ver que isso é incompleto, e que provavelmente vai continuar sendo. A maioria das pessoas não aguenta pensar nisso, não por covardia, mas por uma questão de sobrevivência, talvez. Porque a vida, o tempo todo, te pede uma resposta rápida. Ainda mais hoje em dia, numa época de imediatismo. Pede posição, identidade, certeza funcional o suficiente para você atravessar o dia. E a dúvida genuína, a dúvida que não tem intenção de resolver rápido, não cabe muito bem na agenda de uma pessoa que tem uma reunião às 10 e um filho para buscar às 6. E eu fico pensando no custo disso, no custo de não perguntar, porque esse custo também é real, só que ele aparece de outro jeito, naquela sensação de que a vida tá passando e você tá presente, mas ausente ao mesmo tempo. Naquele tédio que não tem um objetivo claro, naquela inquietação que você enterra no trabalho, no exercício, na série, no celular. Porque se essa inquietação subir a superfície, você vai ter que olhar pra ela, e olhar pra ela significa não ter uma resposta fácil, não ter uma resposta imediata. Eu não tô dizendo que você precisa parar tudo e meditar numa montanha.
Não é isso. Eu tô dizendo que talvez valha a pena de vez em quando não escapar tão rápido do desconforto, deixar a pergunta ficar um pouco mais de tempo. Porque ela vai ser respondida, mas porque o ato de sustentá-la já muda alguma coisa. Já é diferente de viver como se ela não existisse. Porque no fundo a questão não é se você sabe o que está fazendo. Provavelmente ninguém sabe completamente. A questão é se você ao menos está se perguntando. Ou se você já parou de perguntar há tanto tempo que você nem percebeu que parou. E essa pergunta, essa você vai ter que responder sozinho.